Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz. Amém? Graças a Deus por estarmos reunidos mais uma vez, como corpo, como uma família, para meditarmos na palavra do Senhor. Amém? Vamos passar para o momento de meditarmos na palavra do Senhor. E hoje, meus irmãos, nós iremos dar início a uma nova série de exposições aqui em nossa comunidade. E nós vamos falar sobre as doutrinas da graça. Serão cinco sermões baseados nas doutrinas da graça, conhecidos também como 5 pontos do calvinismo, tulipe, cânones de Dort, se assim você preferir. E é uma doutrina, meus irmãos, maravilhosa, onde nós vamos aprender sobre como Deus trabalha na salvação do homem. Basicamente, as doutrinas da graça vão trabalhar sobre o processo de salvação do homem. Mas não se engane, conhecer as doutrinas da graça não é só conhecer como Deus salva o homem, mas isso vai mudar completamente a nossa cosmovisão, de como nós enxergamos quem nós somos, de enxergarmos como Deus é e o que Ele fez por nós, sob sua obra e como nós vivemos a partir daquilo que Ele fez em nós. Amém? Então nós iremos dar início a essa série de exposições, começando hoje. Serão 5 semanas, que são 5 pontos do calvinismo, e daí em outubro, que é o mês da reforma, assim que nós terminarmos as doutrinas da graça, nós iremos dar início aos 5 solas. Então, o mês de outubro, que é o mês da reforma, que são 5 semanas, nós estaremos falando dos 5 solas. Então, apertem os cintos aí, que nós temos aí pelo menos já 10 semanas fechadas para falarmos da doutrina da graça e falarmos sobre os 5 solas. Vai ser um momento maravilhoso para a igreja, um momento maravilhoso de aprendizado. Amém? Gostaria de pedir que vocês abrissem as suas Bíblias em Romanos, capítulo 3. E hoje nós iremos falar sobre o primeiro ponto das doutrinas da graça, que é entender a natureza do homem. Hoje nós iremos falar sobre nós. Hoje nós iremos falar sobre a depravação total. Hoje nós iremos falar sobre a pecaminosidade do ser humano. Romanos capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 9. Que o Senhor nos ajude nessa série, que o Senhor nos ajude a entendermos quem nós somos de fato. Amém, meus irmãos? Posso ler? Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 9, palavras do apóstolo Paulo, diz assim: Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? De forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está em seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. Os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Senhor, nós bendizemos a Ti por mais este domingo, Pai. Obrigado pela Tua graça, obrigado porque o Senhor tem nos mantido firmes pela pessoa de Teu Filho, Pai. Nos abençoe, Senhor, nessa série de exposições, que nós possamos entender, compreender e viver a partir disso, Senhor. Que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos faça enxergar quem nós somos, para que consigamos enxergar a obra maravilhosa que o Senhor fez em nós, Senhor. Nos ajude na pessoa de Teu Filho. Amém. O que é a natureza do homem? Então é isso que nós iremos tratar hoje. O que é a natureza do homem? John Locke é um filósofo que viveu ali por cerca do ano de 1690, um filósofo inglês, considerado o pai do liberalismo, um dos mais importantes filósofos do empirismo da época, e um filósofo extremamente importante, influente na sua época. E John Locke ele tem uma teoria que ficou muito conhecida, que até hoje alguns defendem. Ele vai dizer sobre a natureza do homem, o que é o homem. E John Locke vai dizer que o homem, ele nasce, a natureza do homem, ele nasce como uma folha em branco. O homem, ele nasce, em suas palavras, como uma tábula rasa. É alguém neutro. O homem nasce neutro, uma folha em branco, e ele aprende as coisas ruins e as coisas boas a partir do momento, a partir das suas experiências, a partir do convívio social, a sua família, onde ele vive, e ele desenvolve a bondade, ele desenvolve a maldade. Mas o homem, naturalmente, ele nasce neutro. Essa é uma teoria que ficou muito conhecida
e que até hoje alguns creem nessa forma. Um pouco mais à frente, nós temos um outro filósofo extremamente importante também, já na época do Iluminismo, extremamente importante, extremamente influente, e ele tem uma outra teoria, que ele se chama Jean-Jacques Rousseau, talvez você já ouviu falar dele. Rousseau, ele tem uma visão um pouco mais otimista que Locke. Ele vai dizer assim, Locke não entendeu direito. O homem não nasce neutro e aprende, o homem nasce bom. O homem não é neutro, não é uma folha branca, não é uma folha em branco. Ele nasce bom e a partir das suas circunstâncias, a partir do que ele vive, das suas influências, ele aprende a maldade. Mas, naturalmente, a sua essência, o homem é bom. E essa teoria de Rousseau, talvez seja mais popular no nosso meio, né? Você liga a televisão e você vai ver pessoas defendendo bandidos e vão dizer assim, ele é bom, ele só é uma vítima da sociedade. É um homem bom e que foi corrompido. É um homem bom, mas não teve oportunidade. É um homem bom que não teve uma boa escolaridade. É um homem bom que não teve os privilégios de viver numa família que tinha condições de dar uma educação. Então veja que a teoria de Rousseau está muito voltada para a educação, para o desenvolvimento, que nós conseguiríamos nos mantermos bons o suficiente. Meus amados, nós estamos diante de um texto de Romanos capítulo 3, que não está nem de longe perto do que esses otimistas vão dizer sobre a natureza do homem. O que a Bíblia vai relatar sobre a natureza do coração do homem é que o homem nasce totalmente caído, totalmente depravado. Nós nascemos em iniquidade. Essas são as palavras que a Bíblia vai ensinar sobre isso. A Bíblia não é otimista em relação à natureza do homem. Nós não somos neutros e aprendemos a maldade, nós não somos bons e aprendemos, conforme o desenvolvimento, a sermos maus, mas nós nascemos em pecado. É isso que a Bíblia vai dizer. Em Gênesis, capítulo 6, no versículo 5, vai dizer assim, lá em Gênesis, e viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do coração. Em 1 Reis, capítulo 8, no versículo 46, vai dizer, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e o entregares às mãos dos inimigos, a fim de que os leves cativo à terra inimiga. Não há homem que não peque. Salmo 51, um salmo muito conhecido do Salmo de Davi, quando ele peca com Betseba, ele vai dizer, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Salmo 53, um pouco mais à frente, o salmista diz assim, prestem atenção. Diz o insensato em seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Do céu, olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Salmo 58, versículo 3 vai dizer, desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, preferindo a mentira. Salmo 143, versículo 2 vai dizer, não entres em juízo com teu servo, porque à tua vista não há nenhum ser vivente justo. Isaías 64, versículo 6 vai dizer, todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como um trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento se arrebatam. Jeremias, capítulo 13, versículo 23 diz, pode por acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem, estando tão acostumados a fazerem o mal? Jeremias 17, 9 vai dizer, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Meus irmãos, em Romanos capítulo 3, que nós temos como base aqui, nós vemos que é completamente diferente aquilo que as Escrituras vão dizer sobre o coração do homem, nós vamos desenvolver isso nesta manhã. Então, em Romanos capítulo 3, no versículo 9, o primeiro versículo que lemos, Paulo vai dizer, que se conclui, essa é a pergunta que ele vai fazer, que se conclui, ou seja, o apóstolo Paulo, ele está terminando um argumento, ele está concluindo um pensamento. Que se conclui? Que se conclui do quê? De um pensamento que ele veio desenvolvendo já nos capítulos anteriores, e nós vamos ver um pouco do que
ver um pouco do que Paulo está dizendo. Então, Romanos capítulo 3 é a finalização de argumento. Romanos capítulo 3 é a conclusão. O que se conclui disso tudo? Em Romanos capítulo 1, nós vamos ver Paulo já dando início à introdução a essa pecaminosidade do ser humano. Porque a ideia do apóstolo Paulo em Romanos é mostrar que nós somos justificados somente por crer em Cristo. A justificação somente pela fé. Mas ele precisa dizer que todos pecaram e que todos estão destituídos da glória de Deus. E daí ele vai dizer, em Romanos capítulo 1, no versículo 18, voltem aí uma página que vocês estão em Romanos 3, ele vai dizer, em Romanos capítulo 1, é onde começa o argumento dele, que ele vai concluir lá no capítulo 3. Romanos 1, 18, ele vai dizer, a ira de Deus se revela no céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Aqui, se você tem um subtítulo aí na sua Bíblia, você vai ver que é onde Paulo vai começar a falar sobre a pecaminosidade do homem. E ele vai dizer, primeiramente, que todos se extraviaram e que a impiedade está sobre todo homem e a ira de Deus se revela sobre toda a humanidade, porque todos pecaram. E daí ele fala o todo, aí ele vai dividir esse todo em partes e depois ele volta para o todo, concluindo lá no capítulo 3. E quais são essas partes que Paulo vai dividir? Ele vai dividir toda a raça humana em gentios e judeus. Basicamente, aqueles que não têm lei, aqueles que não conheciam o Evangelho e aqueles que tinham a Bíblia, aqueles que eram religiosos. Então, a partir do capítulo 1, nós vamos ver Paulo distribuindo, fazendo essas partes, para depois concluir no capítulo 3. Então, a primeira classe que ele vai dizer é sobre os gentios, é sobre os gregos, é sobre os pagãos, aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não têm lei, aqueles que não têm Torá, aqueles que não conheciam absolutamente nada do povo da aliança, e eles podem achar que um dia estarão diante de Deus, esses gentios dizer assim, você não pode me julgar, porque eu não conhecia a Bíblia. Você não pode me julgar porque eu não tinha a Torá, eu não tinha Moisés, eu não tinha os profetas. E daí Paulo vai argumentar que todos, absolutamente todos, inclusive eles, são indesculpáveis diante de Deus. E esse é o argumento de Romanos capítulo 1, a partir do versículo 20, acompanhem comigo. Por que eles são indesculpáveis? Versículo 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, então veja, os atributos de Deus, o seu eterno poder, como a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Não há desculpa, porque Deus se revela na natureza. A seu poder, a sua soberania, a sua divindade, vai dizer o texto no versículo 20, que claramente elas são manifestas. Quando nós olhamos para a natureza, aquilo que foi criado, existe um Criador. Eles são indesculpáveis porque quando nós olhamos para a natureza, automaticamente as criaturas precisaram ser criadas. Alguém fez isso. E daí o que eles fazem com essa verdade que está clara diante dos seus olhos? Não é falta de conhecimento, porque veja que eles vai dizer que eles conhecem, versículo 21. Portanto, tendo conhecimento de Deus, eles sabem disso, mas o que eles o fazem? Eles mesmos aprendendo, conhecendo, enxergando, eles vivem o oposto disso. Eles não glorificam a Deus. Estes homens olham para Deus, olha o versículo 23, e eles mudam a glória de Deus, que é incorruptível, em semelhança de imagem de homem corruptível. Essa é a ideia que Paulo vai trabalhar depois lá, que nós somos carentes e destituídos, porque nós trocamos a Deus. Os homens trocaram a Deus de acordo com seus prazeres. Eles olham para as coisas criadas, onde deveriam adorar e bendizer e trazer glória ao Criador, mas eles adoram a si mesmos, a criatura. Eles vão dizer que Deus não existe, e que Deus, na verdade, a divindade estão nas coisas. Então você tem o Deus árvore, você tem o Deus sol, você tem o Deus lua, e eles trocam, eles mudam, eles suprimem a glória de Deus. E por que isso? Porque há uma dureza no coração, desde o seu nascimento, de serem inimigos de Deus. De serem inimigos de Deus. E veja que não é falta de conhecimento, veja que não é falta de revelação, mas quando eles veem isso, como nós já fizemos, nós olhamos e nós adoramos a criatura ao invés do Criador. Às vezes, sim, criamos deuses, mas muitas vezes, a nosso coração, como nós vimos que o coração é corrupto, ele gera em si mesmo desejos e ele é uma fábrica de construir ídolos. Em vez de você adorar a Deus, você acaba se adorando. E nós trocamos a criatura, nós trocamos Deus, na verdade, por dinheiro, por fama, e colocamos qualquer coisa no lugar de Deus, desde que não seja Ele. É maravilhoso nós vermos Paulo argumentando de que não há desculpa.
Os homens, quando precisam adorar a Deus, eles simplesmente trocam o tempo todo. E se não for o Espírito Santo em nossas vidas, nós continuaremos fazendo isso todos os dias. Essa é a primeira classe. Aqueles que estão diante de Deus achando que são desculpáveis, Deus vai dizer, vocês não são, porque eu já mostrei a minha glória e vocês corrompem, vocês trocam pela dureza do coração de vocês, porque vocês são naturalmente inimigos de Deus. A outra classe, então, que Paulo vai argumentar depois de dos gentios, é sobre os religiosos, sobre os judeus. E claramente, quando nós pensamos em judeus, em povo de Deus, existem duas categorias de judeus. Os religiosos, os hipócritas e os legalistas. E Paulo vai trabalhar justamente sobre esses. E daí, Paulo vai trabalhar sobre os judeus no capítulo 2, que é esse argumento que ele vai trazer. Veja Romanos capítulo 2, passa aí para frente. Nós vamos ler a partir do versículo 17. Então, a outra classe, primeiro eles vão chegar diante de Deus, alguns dizer assim, eu não conhecia a Bíblia, meus pais não foram crentes, você não pode me julgar, mas vocês são indesculpáveis. Em contrapartida, tem alguns que acham que vão chegar diante de Deus e vão ter alguma vantagem, porque nasceram no berço evangélico. Acham que vão chegar diante de Deus e dizer assim, olha, eu faço parte do povo de Deus, eu nasci na igreja, eu conheço, nós somos o povo escolhido, somos o povo da promessa, olha aqui minha carteirinha de batista, desde criança. Acham que vão ter alguma vantagem por conhecerem a lei. Judeus achavam que seriam salvos pela sua etnia. Eu nasci no povo da aliança, eu sou judeu, eu sou salvo. Estão enganados mais uma vez. E Paulo vai trabalhar sobre essas duas características de judeus. Veja o versículo 17. Se tu, porém, tens por sobremodo judeu e repousas na lei, te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que é guias dos cegos. Olha o que Paulo vai começar a dizer, que os judeus são cegos guiando cegos. Versículo 19, dos que se encontram em trevas. Olha o versículo 20, são instrutores de ignorantes, mestres de crianças, tendo a lei, a forma de sabedoria e da verdade. Então aqui está tudo lindo. Mas tu, pois, versículo 21, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar, furtas? Dizes que não deve cometer adultério e o cometes? Abomina os ídolos e lhes roubam os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Aqui ele está dizendo justamente desse povo hipócrita, que vai dizer, nós odiamos, abominamos os ídolos, mas eles roubam, eles furtam. Eles dizem que não devem cometer adultério, mas eles cometem. E eles acham que estarão diante de Deus, simplesmente por estarem na igreja a vida inteira, que terão algum tipo de vantagem. Aqui, aquele tipo de crente, já viu aquele tipo de crente que usa a Bíblia para pecar? Crente que é crente, para pecar usa a Bíblia, né? Tem que achar um versículo para poder se pautar no versículo para dizer que está pecando e tem base bíblica. Crente que é crente peca com a Bíblia. É o que os judeus faziam, hipócritas, religiosos, que nasceu na igreja, viveu na igreja a vida toda e acha que por isso terão um certo tipo de vantagem. Porque no fim das contas, lá no fim eles acham que terão algum tipo de privilégio. Mas não terão, porque são hipócritas. Um outro tipo de legalista, de judeus, são os legalistas. E Jesus viveu muito com eles. Aí você tem esse terceiro grupo de judeus. Não os hipócritas. Você tem aqueles que seguem as regras. Você tem aqueles que são uma máquina de cumprir tarefas. São aqueles que conseguem o tempo todo cumprir exatamente aquilo que a lei diz. São ótimos em dizer eu faço, eu faço, eu faço. E não só eu faço, mas são aptos, né, muito bons em dizer, você não faz, eu sou melhor do que você. Estão o tempo todo acima dos outros, achando que são melhores do que os outros, porque cumprem uma lista onde você pode e onde você não pode. Então existe uma lista, eu cumpro exatamente essa lista. E acham que um dia estarão diante de Deus e vão dizer assim, eu cumpri a lei, eu fiz, eu consegui. Aí você vai ver Jesus lidando com esses homens, e você vai ver Jesus dizendo em Mateus 23, do 1 ao 7, que esses homens praticam
as suas boas obras a fim de serem vistos pelos homens, pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam os primeiros lugares nos banquetes e as principais cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e serem chamados de mestres pelos homens. Eu consigo, eu sou bom, eu sou um legalista verdadeiro. Paulo era um desse, né? Eu cumpro. Só que aí você vai ver Jesus vindo no Sermão do Monte falando assim, conforme vocês ouviram, não matarás, não é sobre não matar. Se você tem o desejo já, se isso, a sua ira se levanta contra o seu irmão, você já quebrou o mandamento. Vocês ouviram dizer, não adulterarás. Não é simplesmente o ato de você adulterar, mas se você tiver um pensamento impuro com uma mulher ou com um homem que não for o seu cônjuge, você já quebrou o mandamento. Veja que o evangelho não se trata de uma lista do que você faz e do que você não faz. É por isso que eu e você não conseguimos. É por isso que não há um justo. É por isso que não há um sequer. Quem pode dizer que nunca errou? Quem pode dizer que nunca mentiu? Quem pode dizer que nunca teve um pensamento impuro? Todos, absolutamente todos se extraviaram. Não é sobre uma lista, é sobre como nós vivemos a nossa vida. Em 1 Coríntios vai dizer que quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, tomar um copo de água, qualquer coisa, precisa ser para a glória de Deus e nós não fazemos. É por isso que é tão séria a depravação, porque não é sobre o que eu faço por fora, é sobre o meu coração que é corrupto. É sobre aquilo que está dentro do seu interior, que só você sabe. No livro, provavelmente vocês já leram, O Verdadeiro Evangelho, de Paul Washer, um livrinho bem pequenininho, azulzinho, um livro que mudou minha vida. E Paul Washer vai dizer mais ou menos nesse livro que ele estava dizendo sobre a pecaminosidade do ser humano aos jovens, e quando ele termina, um jovem chega para ele e fala assim, viu, esse negócio de totalmente depravado aí, pecaminosidade, eu não sou muito bem assim não, eu sou bom. Aí ele vai dizer, meu irmão, se eu pudesse colocar num telão, não os seus feitos, mas só os seus pensamentos, para que todos assistissem aquilo que você pensa, eu sei que você sairia, fugiria desse campus e nunca mais voltaria. Aliás, se o seu melhor amigo soubesse o que você pensa dele, você teria um grande problema. E sabe por que eu sei disso? Porque eu sou um homem como você. O problema não são as boas ações, nós já vamos falar sobre isso. Como nós lidamos com as boas ações? Mas o problema que eu quero que vocês entendam é que a nossa pecaminosidade, que a Bíblia vai dizer, é um problema de coração, é um problema interno. Nós nascemos inimigos de Deus, nós não conseguimos cumprir a lei. Não seja um fariseu que acha que é uma lista. A Bíblia vai dizer não mate, mas os fariseus, bom, eu não posso matar, né? Bom, ok, mas eu posso encomendar, então eu posso surrar essa pessoa, quase até ele morrer. Mas se está respirando, está na UTI, eu não quebrei o mandamento de Deus. E nós vemos que não é isso. E daí Paulo, no capítulo 3, voltando, ele vai dizer, que se conclui? Temos nós qualquer vantagem, porque Paulo era um judeu. Nós temos alguma vantagem disso? Porque esse é o argumento que ele vem dizendo, dos gentios e dos judeus. Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que tanto os judeus, está vendo, como os gregos, ele está finalizando o pensamento dele, estão debaixo do pecado. Todos, absolutamente todos, como está escrito, não há um justo, não há um sequer. Todos, absolutamente todos, meus irmãos, somos réus diante de Deus. Não há um que possa fazer o bem. Não há um que possa dizer, eu escolho não pecar. Tente. Tente levantar pela manhã e dizer assim, hoje eu não vou pecar. Nós temos um texto, em Romanos capítulo 14, um pouco mais à frente, dizendo que, Romanos 14, 23, que aquele que tem dúvida, se come está condenado, e se ele come e não é por meio de fé, é pecado. E tudo e que não provém de fé é pecado. Então o que é pecado? É tudo aquilo que não provém de fé. E os homens estão o tempo todo fazendo as coisas, não por meio da fé, não por meio de Cristo, onde ele receba a glória. É assim que os ímpios fazem as boas ações. Fazendo boas ações, construindo hospitais, abrindo igrejas, limpando casa, cuidando de filhos em pecado. Fazendo tudo isso com um coração rebelde, porque eles não fazem por meio da fé. Não fazem por meio da fé. Porque tudo que eles fazem é contra o Senhor. A grande realidade é que isso vem para mostrar justamente que eles não precisam de Deus. É isso que o mundo faz. Paulo vai dizer nesse livro, né? O homem não sabe o quão pecador ele é, como um peixe não faz ideia de quanto ele está molhado. Para ficar mais fácil, eu gosto sempre de dar esse exemplo.
Eu tenho 2 filhos. Leonardo está bem nessa fasezinha, né? Vocês conhecem. E Leonardo vai dizer assim, eu quero andar de bicicleta. Fala, tá bom, você vai andar de bicicleta, você quer andar de bicicleta, só que para você andar de bicicleta, você tem que guardar seus brinquedos. Se você não guardar seus brinquedos, você não anda de bicicleta. Sabe o que ele faz? Ele enrijece a sobrancelha, fecha a cara, bate o pé e fica nervoso comigo, estressado. Porque eu mandei ele fazer algo e ele se revolta. Dá 5 minutos, você vê o Leonardo jogando os brinquedos, mas guardando. Jogando os brinquedos, guardando bravo, mostrando para mim que está bravo. Aí minha pergunta é, meus irmãos, ele está me obedecendo? Sim, ele está me obedecendo, guardando os brinquedos, a grosso modo. Mas ele está me obedecendo em rebeldia. Ele não está guardando o brinquedo por amor a mim. Ele está fazendo aquilo em rebeldia, em rebelião em seu coração. Bravo, irado, contra mim. Mas está fazendo. É assim que os ímpios constroem hospitais. É assim que eles fazem as boas ações. Para no fim das contas dizerem, eu não preciso de Deus. Eu estou fazendo sozinho. Fazem coisas boas, mas com o coração totalmente inimigo, à parte de Deus. Você já pegou um algodão lindo, branquinho, e colocou em cima de uma ferida? Ele fica totalmente corrompido, contaminado. Pegue uma linda seda e coloque no corpo de um leproso. É isso que os homens fazem. Pegue uma obra que é boa, porque Deus quer que construa hospitais, Deus quer que as coisas avancem, construir hospital é muito bom, mas eles os fazem com as mãos sujas de pecado, em rebelião contra Deus. E é por isso que nós achamos que o nosso pecado é simplesmente uma lista, mas nós estamos o tempo todo em rebelião contra Deus. Jonathan Edwards, ele tem uma pregação muito famosa, que é Pecadores na Mão de Deus Irado. E a pergunta que eu faço para vocês, meus irmãos, ainda estamos no começo dessa doutrina. Por que é que Deus não te matou hoje? Por que é que você levantou? Você não merecia acordar pela manhã. E Jonathan Edwards vai dizer um pouco sobre isso. E olha o que ele vai dizer. Eu vou ler exatamente o que ele escreve em seu livro. E nessa pregação foi algo que quando ele pregava, a igreja inteira chorava. E foi algo maravilhoso que aconteceu. E ele pregando a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aí ele vai dizer, há um terrível abismo das brilhantes chamas da ira de Deus. A boca do inferno encontra-se escancaradamente aberta, e vocês não têm nada para se apoiarem, nem coisa alguma que possam segurar. Não há nada entre vocês e o inferno, senão o ar, e apenas o poder e a mera boa vontade de Deus que o sustenta. Não é de boa vontade que o sol brilha sobre suas cabeças, para que vocês tenham luz para servir ao pecado e a Satanás. A terra não dá voluntariamente seus frutos para satisfazer as suas luxúrias, nem é de boa vontade que serve de palco para cometer iniquidade. Não é de bom grado que o ar serve para manter a chama de vida em suas narinas, enquanto vocês gastam as suas vidas no serviço dos inimigos de Deus. A criação é boa e foi feita para servir ao homem, e por meio dela, e não é de bom grado que serve a outros propósitos, e geme quando é abusada a propósitos tão diferentes e contrários à sua natureza. O mundo vos vomitaria, se não fosse a mão soberana daquele que sujeitou na esperança da redenção. Não é de bom grado que a natureza, que o sol brilha sobre nossas cabeças, aonde nós estamos, acordamos e já pecamos contra o Criador. Mas ainda não ficou claro? Por favor, meus irmãos, abram em João capítulo 3, e esse texto vai nos ajudar a entender o que os homens são. João capítulo 3, versículo 19. Diz assim, e a condenação é esta. Prestem atenção, João 3, 19. E a condenação é esta, que a luz, quem é a luz? Cristo, o verbo. A luz, ela veio ao mundo que é a humanidade, ao planeta, ao cosmos, ele veio ao mundo, e os homens, eles amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas.
A luz veio ao mundo e os homens, o que eles fazem? O mundo aqui, Deus veio ao mundo. Deus veio à humanidade, o verbo encarnado, a luz, habitou entre nós. E quando ele chega diante de nós, diante dos homens, diante da humanidade, os homens, eles amam as trevas. E eles odeiam a luz. Veja que o texto vai dizer sobre amor e ódio. Eles amam as trevas e eles odeiam a luz. Nós éramos assim. E eles não vêm para a luz para quê? Veja aí, para que as suas obras não sejam reprovadas. Eles não querem vir para as obras. Eles não querem vir para a luz. E aqui, nós vemos eu comentei na semana passada, Apocalipse capítulo 3, sobre a igreja de Laodiceia, uma igreja que se amoldou à sua cidade, estavam enredados, e pecando contra o Senhor. Lá em Apocalipse, na igreja de Laodiceia, vai dizer aquele famoso texto que nós usamos para o evangelismo: eis que estou à porta e bato. E daí a gente pega esse texto, que é tão conhecido, e vai dizer: Deus está à porta no seu coração, batendo. Sabe esse vazio que você tem no seu coração? Só Deus pode te preencher. Isso não é bíblico, porque o que a Bíblia vai dizer é que os homens amam as trevas, não há vazio. Lá em Apocalipse capítulo 3, Jesus está na porta da igreja, porque a igreja está ceando e Cristo não está na ceia, ele está do lado de fora. Ele vai dizer: estou batendo na porta da igreja para que vocês abram, para que eu possa participar desse momento com vocês. Não é a porta do coração, porque os homens amam as trevas. Os homens são felizes nas trevas. Os homens fazem as maiores atrocidades contra Deus, deitam a cabeça no travesseiro e dormem tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Isso quando não zombam de Deus. Pegam a graça que Deus deu a eles, comum de viverem e respirarem, e usam a graça para pecar contra o Deus da graça. Isso é o homem, não há vazio no coração. E eles amam as trevas. Isso, Jonathan Edwards vai também trabalhar um pouco sobre essa ideia, de que essa ideia de você amar as trevas vai justamente estar ligado sobre Romanos capítulo 3 que nós vemos, aonde não há ninguém que busque a Deus. É por isso que ninguém busca a Deus. É por isso que não há um sequer que faça o bem. É por isso que ninguém vai até Deus, porque o seu coração é continuamente mau e corrupto, e você está o tempo todo indo em direção ao caminho oposto de Deus. E esse seu não buscar a Deus não é uma incapacidade física, mas é uma incapacidade moral. Não é que você não pode, é que de fato você nunca vai fazer isso, porque você ama as trevas. Não é uma incapacidade física de buscar a Deus, é uma incapacidade moral. Um exemplo para ficar mais claro: imaginem que a Ri, minha esposa, está aqui, e ela está nessa cadeira, e ela está acorrentada, presa pelo pecado, e ela quer muito sair daí. E eu, como Deus, digo para ela: Riane, saia da cadeira, me busque, venha até mim, use seu livre-arbítrio, venha até mim. E ela quer de todas as formas fazer isso, e ela se mexe, ela tenta se desvencilhar das cadeias, da sua cadeira, que ela já não quer mais estar ali, e ela não consegue. E daí eu, como Deus, vou e a puno por isso, e mando ela ao inferno por conta disso. Isso, meus irmãos, seria uma injustiça. Mas não é isso que acontece, que é o que nós estamos lendo aqui. Imagine a mesma situação, ela está numa cadeira, mas essa cadeira não tem algemas. Essa cadeira é confortável e ela ama essa cadeira. E eu digo: venha. Ela vai dizer: eu até posso, mas eu não quero. Eu amo viver o que eu vivo. Eu amo continuar da forma como eu vivo. Eu não preciso de você. Veja que não é uma incapacidade física, é uma incapacidade moral, pelo seu coração corrupto. E isso só vai acontecer, ela só irá levantar da sua cadeira, se o Senhor agir em seu coração. Como agiu no meu e como agiu no seu. O último texto, para nós continuarmos seguindo aqui, que é onde vai fechar toda a ideia, para mim, sobre a depravação total, que é tão séria. Tiago capítulo 2, por favor. Tiago capítulo 2, versículo 10. Esse é o nosso coração. Quem aqui pode dizer que nunca errou? Quem aqui pode escolher não pecar? E olha o que Tiago vai dizer. Tiago, capítulo 2, versículo 10. Posso ler? Olha esse texto, meus irmãos. Porque qualquer que guardar toda a lei, então alguém que conseguir guardar toda a lei,
Mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Essa é a nossa situação. Se você guarda toda a lei e você tropeça em um só ponto, um ponto da lei você cai, um ponto da lei você erra, um ponto da lei você não consegue, uma vez na vida você mentiu. Você é culpado de toda a lei. Você é culpado, você é réu de toda a lei. Aí você pode me dizer, nossa, mas isso é muito sério. Isso é muito sério. Deus é injusto. Por que que Deus, então você está me dizendo, Géser, que se eu mentir uma vez na minha vida, eu sou réu de toda a lei, e você está me comparando a alguém que é um assassino? Você está me comparando a alguém que mata? Você está me comparando a alguém que rouba? Sim. Sim. Porque a Bíblia vai dizer isso. Porque se você guarda toda a lei, se você tropeça em um só, como não mentir, você se torna réu de todos os outros pecados. Você sim é réu como ele. E qual que é o grande problema daqui? O problema é que nós achamos que o nosso pecado não é contra Deus. Aí que está o grande ponto. Deus não é injusto, porque você está pecando contra ele. Veja o versículo 11. Por que isso não é injustiça? Versículo de Tiago 2 mesmo, no versículo 11. Como a gente explica que alguém que mente pode ser punido como um assassino? Versículo 11. Porque aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vês que é transgressor da lei. O grande problema, o que significa isso, é que nós pecamos contra Deus. O nosso pecado fere a ele. E ele disse não mate, e ele disse não minta. Logo, o nosso pecado é contra Deus. É por isso que não há um justo. Porque nós ofendemos a glória de Deus, nós pecamos contra ele. Contra ele. A nossa ofensa a um Deus que é infinito, é infinitamente merecedora de punição eterna. Nós pecamos contra um Deus infinito, logo, nós necessariamente precisaremos pagar por esse pecado por toda uma eternidade, porque pecamos contra ele. As pessoas acham que um dia estarão diante de Deus e vão virar para Deus e vão dizer assim, eu não sou tão mal, eu pago os meus impostos, eu sou um bom pai de família, eu tenho minha família, eu tenho carro, eu pago os meus impostos, mas o meu vizinho aqui, ó, o senhor não vê não? Traz esposa, espanca os filhos, tem não sei quantas famílias, já foi preso. O grande problema é que o crivo nunca será o outro. O crivo não é o seu vizinho que peca mais que você. O crivo é Cristo e todos nós pecamos contra ele. É por isso que somos merecedores de punição eterna. É por isso que não há um justo, não há um sequer, não há um que busque, não há um que entenda. Todos nós merecemos o inferno. E o que nos separa disso é a poderosa misericórdia de Deus. Deus não é injusto porque nós cometemos um pecado contra ele. Aí, vocês veem que eu estou tentando responder algumas perguntas que eu sei que sempre aparecem, né, em relação à depravação. Aí vão argumentar assim, entendi, pequei contra Deus, mas Deus continua sendo injusto porque eu pequei 80 anos, 90, 100 anos. Por que que eu vou sofrer uma eternidade no inferno? Aí entra a doutrina do purgatório, né? Eu vivi 100 anos, vamos dizer assim, que a gente viva 100 anos. Eu pago esses 100 anos de pecado, que, entendi, pequei contra Deus. Vivi esses 100 anos, paguei ali, se eu tiver dinheiro, essa pena diminui, né, porque você consegue pagar as indulgências, esse período diminui, e daí depois disso eu estou no céu. A primeira resposta sobre esse questionamento que levantam é justamente isso, você peca contra um Deus eterno. E logo você merece uma punição eterna por conta disso. Quando a gente fala um pouco sobre isso, é interessante, porque nem na nossa lei natural, nem na nossa lei do mundo isso acontece. Pensem comigo, eu estou aqui, pregando, entra um cidadão aqui, com uma arma, e ele me mata. Quanto tempo demorou esse crime? Sei lá, diz aí os policiais, 5 segundos? Para puxar o gatilho e me matar? Se esse homem sai dessa igreja correndo, e ali fora tem a patrulha canina, e o prende, esse homem vai ficar 5 segundos, 10 segundos na cadeia? Se a polícia o pega por um assassinato, ele fica 5 segundos na cadeia? Ele fica 10 segundos na cadeia? Nem na nossa lei natural funciona isso, meus irmãos. Porque o problema não é o tempo do crime. O problema é a hediondez. O problema não interessa se foi 5 minutos, se foi 10, se foi 15. Não é.
Nem na nossa lei natural isso funciona e a gente quer aplicar isso a Deus. Eu pequei 80 anos, eu tenho que sofrer 80 anos. Então a situação ainda é um pouco pior. Se eu morrer, eu não sei, não faço ideia, tá? Esse cara fica quanto tempo na cadeia? 5 anos? 6 anos? Não faço ideia. Mas e se esse mesmo cara mata um presidente da República? Veja que o crime também está relacionado com a dignidade de quem sofre. Em alguns países, esse cara pega prisão perpétua ou pena de morte. Porque eu é uma coisa, mas o presidente da República é outra. E nós pecamos contra o Criador do Universo. E nós pecamos contra aquele que fez tudo com o poder da sua palavra. Aquele que é eterno e que não tolera o pecado, e que é justo e que é santo. E nós achamos que podemos barganhar com Deus, porque eu pequei um pouquinho na minha vida. Veja que o nosso problema é muito maior do que nós pensamos. Aonde o homem passa, ele deixa o rastro de seu pecado. E por que a depravação é total? Por que a depravação é total? Porque você pode dizer, Géser, mas eu não cometo tanto de pecado que eu poderia cometer. Eu sei dos meus pensamentos, entendi, mas eu não faço. Né? Por que a depravação é total? A depravação total, meus irmãos, significa, não é que você faz o tempo todo tanto de maldade que você tem potencial para fazer. Mas a depravação total não é sobre intensidade de pecado, é sobre expansão. Não existe uma área sequer da sua vida que não seja corrompida. É por isso que é depravação total. Porque não existe uma área da sua vida que você olha e vai dizer assim, olha, essa área aqui, eu não peco. Não existe. E sabe por que você não é tão intensivo nos seus pecados? Porque Deus refreia. Deus segura a maldade dos homens. Porque se Deus não segurasse, nós não viveríamos em sociedade nem uma semana. Nem uma semana. Se Deus não refreasse o potencial de maldade que temos para fazer, nós não viveríamos, não existiria mais mundo. Não existiria mais mundo. Alguns dizem que depois da pandemia nós aprenderíamos, sairíamos pessoas melhores, a sociedade seria melhor. Liga a televisão. O processo de civilização, que eu acho algo maravilhoso, realmente, civilização é muito bom. Mas o processo de civilização não é para mostrar que somos bons. O processo de civilização é para mostrar o quanto nós precisamos de regras para viver, senão a gente se mata. Aí você precisa de um semáforo para dizer, olha, vai com calma aqui, porque vai ter outro que tem que passar. Porque se não tiver, vocês se batem e se matam. E tem que ter uma câmera vigiando, porque se não tiver a câmera... Isso mostra a maldade. O processo de civilização da humanidade, que é bom, é para mostrar o quanto os homens precisam disso. É por isso que precisa de cadeia, é por isso que precisa no parlamento ter um vigiando o trabalho do outro. E ainda assim os homens estão o tempo todo procurando uma brecha para pecarem. O tempo todo. As cadeias estão cheias, ligue a televisão, são crimes e crimes e crimes um atrás do outro. Mesmo com câmera, mesmo tentando segurar os homens não conseguem fazer o bem. Porque o nosso problema é um problema de coração, é um problema de pecado. E o nosso problema é com Deus. E nós fazemos tudo isso contra Ele. Porque Ele disse não faça. A frase do momento é o amor vence o ódio. Mas olha o nosso mundo. O que é o mundo? O mundo nada mais é. O mundo está desse jeito, sabe por quê? Porque os homens estão no mundo. É simples assim. Você não pode separar o mundo dos homens. Por que o mundo é desse jeito? Porque o mundo é cheio de homem. E os homens são totalmente depravados. As maiores rendas do Estado são as multas, meus irmãos. Mesmo tendo um radar lá, a gente consegue fazer com que a maior renda do Estado seja as multas, porque a gente não consegue andar na linha. Esse, meus irmãos, é o meu relato e o seu relato. Essa é a minha vida e sempre foi a sua vida. Totalmente pecadores, depravados. Vocês nunca conseguirão chegar diante de Deus e dizer assim, eu sou bom. Vocês nunca conseguirão chegar diante de Deus e dizer assim, eu consegui. Vocês nunca conseguirão dizer para Deus, olha, eu sou mau, eu peco, eu, traio minha esposa, eu fumo, eu bebo, não sei do que, eu bato nos filhos. Mas olha isso que eu fiz, eu construí um hospital para ajudar as pessoas. Vocês são indesculpáveis, porque vocês pecaram uma vez que seja para Deus. Adão e Eva precisou de um pecado para serem expulsos do jardim. Nós não conseguimos contar nem quantos pecados nós já fizemos hoje. E achamos que temos direitos diante de Deus. Não há um justo, não há um sequer, não há um que busque a Deus, não há um que entenda, não há temor diante de Deus, não há temor de Deus em seus olhos. Essa, meus irmãos, é a nossa realidade.
Mas, graças a Deus, porque o Evangelho não para aqui. Passei aqui, né, quase 40 minutos aqui, falando para vocês uma péssima notícia, uma má notícia. Porque a má notícia, nós precisamos entender que nós somos assim, que nós precisamos de um Salvador. Para entendermos as boas novas do Evangelho, precisamos entender de onde Ele nos tirou, e do que nós somos, e do que nós éramos, inimigos, mortos para Deus e ativos pelo pecado. Ativos, fazendo toda hora em maldade contra o Senhor, em rebelião contra o Senhor. Vocês estão em Romanos capítulo 3, veja o que vai dizer no versículo 21. Paulo conclui que não há nenhum justo, não há um sequer, mas nós temos o mas nas Escrituras. Versículo 21, mas agora, veja, a gente consegue respirar, né? Mas agora se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus mediante a fé em Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há distinção. Sim, todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas fomos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. Efésios capítulo 2, por favor, Efésios capítulo 2, nosso último texto, Efésios capítulo 2, versículo 1. Graças a Deus que temos o mas agora nas Escrituras. Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos, nós não desejávamos, nós não buscávamos, mortos espiritualmente. Mas, ao versículo 2, conforme andastes outrora, mortos, mas andando, segundo o curso do mundo, é um morto-vivo, né? Morto para Deus, mas vivo para o pecado. Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também todos os demais. Mas Deus, olha o mas de novo aí, mas Deus, mais agora, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente em Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Mas agora, não poderia encerrar esse sermão da depravação total simplesmente com essa reticência de que nós somos realmente extremamente malignos, e somos. Mas agora, imaginem que nós somos réus, todos nós estamos diante de um tribunal, todos nós pecamos, a sentença está dada, você não tem para onde fugir, não existe escapatória, você não tem argumentos, você não tem justificativa, vocês não têm obras, vocês não têm absolutamente nada, apenas a morte. E alguém abre a porta. A porta se abre e entra alguém, meus irmãos, e tira de você e de mim essa culpa, e tira de mim e de você essa condenação, e fala para o juiz, eu pago. A obra de Cristo é o que nós vamos ver nos próximos sermões, porque hoje nós estamos entendendo o que nós somos. Você continua sendo um depravado, porque Deus não te libertou da presença do pecado, nós ainda pecamos, mas Ele te libertou da culpa, Ele te libertou da condenação. Nós continuamos pecando, continuamos fazendo boas obras com as mãos sujas, mas Deus não está mais irado com a sua igreja. E o juiz aceita que alguém te substitua. Nós estamos diante desse terceiro grupo, diante de um Deus um dia, que não teremos nada para oferecer. Não são as boas obras, não são aquilo que eu faço, não é a desculpa de que eu não conhecia a Bíblia, ou que sim eu conhecia, ou que eu vivi na igreja, ou que não, eu consegui cumprir certinho, eu guardava o sábado, eu não fazia isso, eu não fazia aquilo, eu não fazia isso, eu não fazia aquilo, mas também fazia isso. Nós somos o grupo que estão diante de Deus,
não pelos nossos méritos, mas estamos escondidos, como vimos em Colossenses, unidos a Cristo. E Deus não nos mata porque Ele nos olha agora através da ótica de seu Filho. Essa é a verdade do Evangelho. Essa é a boa nova, essa é a boa notícia. Nós precisávamos de um Salvador. Eu e você era para estarmos ao inferno. E se você está aqui nessa manhã e você não crê na obra de Cristo, se você não crê nele como o único suficiente Salvador da sua vida, e está tentando se salvar pelas suas obras, pelos seus méritos, a única coisa que resta para você é a ira de Deus. Porque Deus não aceita obras. Ele aceita a obra de Cristo que foi feita em seu lugar. Não existe salvação fora de Cristo. Graças a Deus pelo mas agora. É um respiro, é um alívio. E aqui nós vamos trabalhar isso mais para frente, mas já para introduzir o assunto aos irmãos, é por isso que é estranho vermos reformados tão atolados, simplesmente focando na pecaminosidade. Eu sou miserável, eu sou miserável, eu sou miserável, eu sou um pecador, eu sou miserável. De fato você é, mas Deus nem olha mais para isso. É você cuspir na cara da cruz, dizer assim, tá ok, alguém entrou no meu lugar, mas eu continuo aqui. Se autopunindo, se autoflagelando por alguém que Cristo já te substituiu, meus irmãos. O que nós precisamos ser é gratos. A graça nos salvou e nós somos felizes e alegres porque Deus nos tirou do curso do inferno. A sentença estava dada, todos nós iríamos, não há um justo, não há um sequer, não há um que busque. Perceba que é o que nós vamos falar na semana que vem, que se Deus tivesse salvado uma pessoa no mundo, não seria injustiça, seria bondade. Aí nós vamos entender a eleição. Porque para entender a eleição, precisamos entender quem nós somos. Não merecedores, mas assentados à destra de Deus por meio de Cristo. E o que nós fazemos quando pecamos, e continuamos pecando, é dizer, Senhor, me perdoa, porque eu não consigo, e nós ansiamos o dia e conseguiremos ser glorificados, e não sermos mais cativos, e não conseguirmos não pecar. Amém, meus irmãos? Essa é a depravação do homem. Se agarre no sacrifício de Cristo, mesmo ainda pecadores, mesmo as obras ainda sujas como um trapo de imundície. Deus aceita porque fazemos por meio de Cristo. Vamos orar.